Fala rapaziada, fala pessoal, nação corintiana e amigos e outras torcidas. Vamos lá para mais informações aí do Timão, tá? Pelo que eu vi nesse vídeo aí e vi algumas informações aqui, o Alisson ainda não tá fechado, tá? Eu falei no outro vídeo anterior aí que eu mandei no YouTube aí que o Alisson já tá fechado, mas não tá, tá? Até desculpa, eu peço perdão porque pra mim já tava fechado. O Corinthians fez a proposta, o São Paulo aceitou. Pagar parcelado, o Corinthians dá uma quantia agora e pagar o resto parcelado, entendeu? Tudo certinho do 1 milhão e 500 que o São Paulo queria, mas pelo jeito ainda não tá fechado ainda, não assinou, né? Então vamos ver aí, o Samir vai trazer mais informações detalhadas para vocês aí, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda no nosso canal aí, Leonardo Machado FC, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like que ajuda bastante, comenta também. E no Quai, no TikTok também, tá? Se inscreva no nosso canal, deixa o like, ativa as notificações, favorita, se for possível, e comenta que ajuda bastante a gente aí, tá bom? Lá no TikTok, no Quai, trago bastante informação, não só do Corinthians, mas de outros times também, com vídeos curtos, tá bom? Vamos pro vídeo. Fala, gente! Tá aí o blend de informações de sábado que você esperava. Vou te trazer todos os detalhes em relação a Rony, atacante do Atlético Mineiro. Ele não está contratado pelo Corinthians, mas existe alguma chance? O que aconteceu? Houve algo? Eu vou te contar a história de Rony na temperatura certa. E uma exclusiva para vocês também. Alisson ainda não está contratado pelo Corinthians. Aliás, a forma de pagamento não foi resolvida. A outra questão também que é um problema que eu vou te falar agora, meu amigo, sábado quente do Coringão. Vou te explicar tudo na temperatura certa. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há mais de 20 anos, por isso, né, trabalhei na cautela, ouvindo sem brincadeira hoje, quase 10 pessoas, 10 fontes, para tratar assunto Rony e tantos outros. É o jornalismo do Café do Setorista que você apoia e confia. Glória a Deus. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, que sábado, hein? Eu estou desde manhã vendo tweetada aqui, tweetada ali, tweetada aqui, tweetada ali. O Twitter veio realmente para trazer um tormento, né, pro jornalista. E aí eu comecei a apurar, né, a questão do Rony. As pessoas cravaram o Rony. Muita gente cravou o Rony. Eu não estou aqui fazer crítica a ninguém, pelo amor de Deus. Eu estou querendo dizer o cenário que aconteceu e como é o trabalho de um profissional, né? Vocês viram o Samir quietinho lá, o que está acontecendo? Cadê o cafezeiro? Cadê o Samir Carvalho, né? Enfim, aparece, né, um monte de mensagem. Cara, eu tô firme, forte, vivo com a graça de Deus e tava desde manhã apurando. Aliás, fui dormir de manhã, né? Nem dormi, porque aconteceu essa questão aí. Eu já despertei da cama e vamos lá. Rony, apurei com as fontes. A temperatura certa é a seguinte: é um jogador que foi oferecido ao Corinthians no início da janela. E é um jogador que estava sendo monitorado, né? Pelo Marcelo Paes, pelo Osmar Stabile, pelo técnico do Dorival Júnior. É um jogador que estava sendo monitorado. Monitorado, por quê? Foi oferecido e passou a ser monitorado. De que forma? Bom, interessante. Ó, mas tem o Júnior Santos ali, ó, vamos tentar o Michael ali, vamos ver. Vamos fazer uma consulta também em relação ao Cebolinha, ó, tem o Caio César, enfim. Vamos ver, vamos deixando aqui como opções, tá? Vamos deixando aqui o Rony como uma opção. Não foi descartado, é uma opção, tá? E aí ficou nisso, né? O Corinthians, o Corinthians entende que o Rony é um jogador caro. Né? Duas coisas pesam, né, em relação ao Rony. Não é só a questão, né, do Atlético Mineiro querer uma grana pelo Rony, é a questão do salário do Rony. O Rony ganha mais de 1 milhão, né? Segundo eu por dentro do Corinthians, 1 milhão e 200 mil reais por mês. O Corinthians não vai pagar, porque se o Corinthians tivesse comprado o Rony, como estavam falando, por 4 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, cara, a diretoria não sou eu que estaria despregando a informação, né? Estaria desinformando o que eu informei. Na verdade, a diretoria estaria despregando tudo que pregou até agora, de contenção de despesa, de economia, de não fazer loucuras. Cara, foi isso, confiando nas minhas fontes, nas pessoas que eu converso dentro do Corinthians, me fez não twittar, me fez não entrar na onda que o jogador estava sendo comprado por 4, 5 milhões de dólares. Porque o Osmar Stabile estaria despregando tudo que ele pregou se ele contratasse o Rony por esse valor. Agora, o Rony vindo com um empréstimo gratuito, ajudando o Corinthians a pagar salários, pô, aí é outra história, não vamos nem entrar nessa questão, é outra história. Mas nós estamos falando aqui, eu estou até fazendo um blend diferente, né? Informação e também opiniões com muita informação por trás, então não faz sentido. Então o Corinthians não ia comprar nunca o Rony por 4, 5 milhões de dólares. Ah, Samir, mas tem outra questão, aí é um outro ponto que nós vamos entrar. Mas estão falando por aí que o Fausto Vera pode ser abatido. Não é bem assim.
Não é bem assim. O Atlético Mineiro deve ao Corinthians? Deve. O Corinthians vendeu o Corinthians vendeu parte do Fausto Vera para o Atlético Mineiro. Isso eu apurei tudo dentro do Corinthians, tá? Não é opinião minha, não. Isso que eu vou trazer agora a informação. O Corinthians vendeu por 22 milhões de reais. E tem uma coisa. O Atlético Mineiro pagou já uma parte disso. E tá na CNRD o que deve. É uma coisa meio complicada, não é fácil. O Atlético Mineiro não pode chegar e, tá lá na CRD já, agora eu vou dar isso aqui pro Corinthians. Não faz sentido. E tem outra coisa também. O Corinthians deve ao Argentino Júnior, tem coisa para pagar lá pro Argentino Júnior. Como é que faz? Paga aqui, não paga lá? Então a questão Fausto Vera é uma questão que seria difícil de amarrar também. Não impossível, mas não é uma coisa muito, muito fácil de acontecer, tá? Você precisa saber quanto que deve ainda, quanto que precisa repassar pro Argentino Júnior. Tem muita coisa envolvida nessa questão. Então, resumindo, o Rony hoje é um jogador monitorado no Corinthians, tá? Se tiver uma chance de contratar sem pagar nada, sem grana, né, sem pagar pelos direitos econômicos, aí, meu amigo, né, o Corinthians pode abrir uma negociação, enfim, e avançar em algo em relação ao Rony. Mas da maneira que estão falando, não sai negócio, tá? 4, 5 milhões de dólares pelo Rony, o Corinthians pagando, o Corinthians ficando com um salário de um jogador aí de 1 milhão e 200, que eu apurei para vocês. Enfim, essa é a informação na temperatura certa em relação ao Rony, né? Porque saiu todo mundo cravando, o Rony tá contratado. É isso. Agora vamos para que talvez seja mais polêmica ainda do que Rony. Quem cravou o Alisson, por isso que eu tenho feito jornalismo de me preocupar em informar vocês o dia a dia. Porque negociação as coisas, meu amigo. Eu vou dar minha opinião sobre o Rony, tá? Eu acho que não devia contratar, não. Porque ia contratar o Júnior Santos. Aí falou que não contratou porque não é a característica de jogador que o Corinthians quer. Que é o jogador driblador e com velocidade. Técnica, driblador, né? Com habilidade e velocidade. Aí monitora o Rony por 4, 5 milhões aí de dólares. Eu não acho. Deixa nos comentários o que vocês acham, mas eu não acho o Rony uma boa pra nós, não. Então pega o Júnior Santos. Pega o Júnior Santos. Sei lá, eu não me agrada o nome do Rony, não. É uma loucura, né? As pessoas não entendem muito que é uma negociação em relação ao futebol. O Alisson, não estou dizendo que não vem, tá? Mas o Alisson ainda não está contratado. E inclusive tem chance do negócio melar. Vou te contar essa história agora. Olha só. O Corinthians não acertou ainda a forma de pagamento com o São Paulo. O Corinthians não tem 1,5 milhão para dar para o São Paulo. O São Paulo quer receber a maior parte à vista desse 1,5 milhão. O Corinthians não tem. Ou o Corinthians paga em 2027, ou o São Paulo parcela de uma forma bem legal. Quase nada agora, um pouquinho no final do ano e a grande parte lá em 2027. Senão o Corinthians não vai conseguir contratar o Alisson, tá? Não vai conseguir. E outra, tem mais 1,5 milhão. Ficou caro o jogador. Ficou caro. O Corinthians começa a entender que ficou caro. 1,5 milhão, mais 1,5 milhão. E se o jogador, você vai valorizar o jogador pro São Paulo, e se o jogador for bem no Corinthians, o Corinthians tem que pagar 2,5 milhões de euros, 15 milhões e 500 mil reais pelo Alisson. Aí a situação fica complicada, velho, entendeu? Então o Corinthians entende que não tem dinheiro. Ou o São Paulo facilita, ou o Alisson não vem, tá? Essa é a verdade. É isso que eu tenho que informar. Essa ansiedade por cravar, tá contratado, não tá contratado, meu amigo, isso não vai trazer mais prestígio ou menos prestígio a ninguém, entendeu? Nós temos que informar o torcedor na temperatura certa, como eu sempre trouxe aqui no canal pra vocês. A gente tem que informar o dia a dia. Que nem ontem, a proposta é essa, tá, né? Enfim, é essa a situação do Alisson e tal, né? Tá praticamente aí a coisa avançada, aquela coisa toda. Mas, gente, não tá assinado. E tem outra coisa importante que você não sabe. O jogador não passou por exames médicos. E eu conversei com uma fonte no Corinthians que há uma preocupação em relação aos exames do Alisson. Não aos exames, né? Desculpa. Há uma preocupação em relação à saúde clínica, né, do Alisson. Por quê? É um jogador que já teve vários problemas, tem placa não sei aonde na perna, se recuperou, está com um problema no pubis, e é um atleta que sofre até de um outro problema que eu não quero falar aqui para vocês, entendeu? Enfim, a gente precisa, né, confirmar se é uma coisinha mais... falo que é depressão, né? Vou falar porque eu acho que é uma coisa tão delicada, né? Falar isso, um atleta que já teve esse tipo de problema, né? Espero que, com a graça de Deus, tenha sido tudo resolvido. Então, gente, uma situação do Alisson, que o Corinthians avalia o pacote todo. Não tem a grana, imagina, não tem a grana, não tem 1,5 milhão para dar pelo Alisson. Como é que vai dar os 5 milhões de dólares pelo Rony? 4 milhões de dólares pelo Rony? Então, olha só, duas situações aí que estavam, né, já colocando como reforços do Corinthians que ainda não são, tá? O Rony, bem difícil, né? É um jogador apenas monitorado. O Corinthians não avançou em negociação porque é um jogador caro. É um jogador caro, foi oferecido, foi monitorado, né? Então o Corinthians está avaliando,
Né? Enfim, se o Atlético quiser grana, o Corinthians não vai pôr grana. Se o Atlético quiser emprestar de graça, aí o Corinthians pode conversar, porque tem a questão do salário também, se pode dividir. É a mesma coisa da do Júnior Santos. Tava muito estranho, porque você recusa o Júnior Santos porque é 1,5 milhão, né? E você queria ele de graça. De graça eu quero, vem 1,5 milhão eu não quero. E aí você vai e traz 5 milhões de dólares o Rony. Tava muito estranha essa situação, né? E o Alisson é isso, gente. Tá? O Corinthians não tem a grana para pagar o Alisson agora. E o São Paulo querendo grande parte à vista. Se o São Paulo continuar irredutível em receber à vista, não vai ter negócio. Se o São Paulo parcelar, sai negócio, tá? Eu não tô aqui cravando que não vem. Só estou dizendo para vocês que ele não está contratado como muita gente havia dito. Então, galera, referente ao Rony, eu acho que não devia trazer. Até porque é mais caro que o Júnior Santos. Tá? E se for trazer entre ele e o Júnior Santos, eu sou mais o Júnior Santos. Mas deixa nos comentários o que vocês acham aí. E referente ao Alisson, vocês viram aí, né? Não é que não tá fechado. Não é que já era, não vai vir mais e tal. Não. Eles têm que se acertar. O Corinthians e o São Paulo tem que se acertar. Foi o que foi falado ontem no outro vídeo que eu mandei até no YouTube aqui. Tá? Eu não lembro se eu mandei lá no... Acho que eu mandei. Não, essa parte eu não mandei no TikTok, no quadro. Mas enfim, se vocês quiserem ver, tem no YouTube, tá? O vídeo completo, principalmente a parte do Alisson. Eu mandei acho que só a parte do Júnior Santos. Enfim, o que foi falado no outro vídeo é que o São Paulo queria 1,5 milhão. Aí depois ia pagar mais 1,5 milhão por mais um negócio lá, uma questão lá entre eles. Ia pagar 2 milhões a cada jogo que o Corinthians jogasse contra o São Paulo e usasse o Alisson. E no final ainda, se der certo, tudo por produtividade, tudo certinho, fechar, e o Corinthians comprar, acho que é isso mesmo, por produtividade o Corinthians ia ter que pagar mais 1,5 milhão. Desculpa aí, gente, que tá fogo, minha garganta não tá boa. Enfim, ia fechar com o São Paulo assim, parcelado, porque era 1,5 milhão pra ele vir, certo? O Corinthians tem que parcelar esse valor, dar uma quantia e parcelar o resto. Por produtividade, se não me engano, é mais 1,5 milhão, certo? E se fechar negócio, ele jogar bem no Corinthians, o Corinthians comprar ele, vai ser mais ou menos uns 15 milhões de reais. Entendeu? Então o Corinthians aceita, só que tem que parcelar esses dois valores, que é 1,5 milhão agora, certo? Parcelado, dando uma quantia agora e parcelando o resto. Aí por produtividade, mais 1,5 milhão, provavelmente, não sei se o Corinthians vai pagar tudo lá. Quando chegar, né, quando ele bater essa meta, se ele acaso vir pro Corinthians e bater a meta de produtividade, o Corinthians vai ter que pagar mais 1,5 milhão. Aí tem que ver se lá, se ele vier e bater essa meta, se o Corinthians vai pagar tudo ou vai querer parcelar também, né? E se fechar negócio, tipo, no final do contrato, o Corinthians quiser comprar ele, tem que pagar mais 15 milhões. Então assim, não é que não tá fechado, não é que ele não vai vir, tá? É que, tipo, tem que ser conversado aí, porque o Corinthians vai pagar parcelado tudo isso aí, né? Ou pelo menos agora. Vai dar uma pequena quantia agora, né? O saco, viu? A garganta tá enchendo o saco, cara. Vai dar uma pequena quantia agora desses primeiros 1,5 milhão por empréstimo, que ele vai vir pro Corinthians, certo? E pagar o resto parcelado. Tá, vamos ver se o São Paulo vai aceitar isso aí, se ambas as partes vão chegar a um acordo nessa situação, tá? Então não é que o Alisson não vai vir. Eu falei lá que já tava tudo fechado, mas não tá. É porque, como falou que já que eles tinham conversado, que era 1,5 milhão no começo, por produtividade mais 1,5 milhão. Aí se de repente, no final do contrato, ele continuar no Corinthians, vai pagar mais 15 milhões e tal. Eu achei que, tipo, eu falava, já tá fechado. Os caras vão pagar um pouco agora, o resto parcelado e tá tudo certo. Mas não tá. Mas também não quer dizer que ele não vai vir. É só a questão das duas partes conversarem. Se o São Paulo falar, não, eu aceito, você paga um pouco agora, o resto você paga parcelado, e por produtividade mais 1,5 milhão, aí eles vão conversar lá se vai ser parcelado também, se não vai, né? Porque aí já vai ser 3 milhões, certo? Vai ver lá se vai ser parcelado, e aí vamos ver o que eles vão conversar com isso aí. A questão toda tá aí. No primeiro 1,5 milhão. Que o Corinthians quer pagar, só quer pagar parcelado e um pouquinho, só um pouquinho. Agora, na entrada, o Corinthians quer dar só um pouco. E eu não sei se esse um pouco tá agradando o São Paulo. O São Paulo não quer um pouco mais, entendeu? O São Paulo, acho que pelo jeito tá querendo um pouco mais na entrada e o resto parcela. Mas enfim, gente. Não tô dizendo que ele não vai vir, nem que ele já tá no Corinthians, tá? Até peço desculpa no outro vídeo, que pra mim já tava fechado. Eu falei que praticamente já tava fechado, mas não tá, tá?
Deixa o like, tá? Se inscreva no canal, ativa as notificações para não perder os novos vídeos. E vem com a gente aí que a gente vai trazer muita informação do Timão. Tem mais vídeo para fazer hoje, não sei se eu vou conseguir, porque o celular já tava gritando aqui, que já tem vídeo aqui, eu tive que apagar alguns, né? E vou editar esse vídeo aqui, amanhã talvez eu faça mais um, ou segunda-feira, e vou trazendo as informações do Timão para vocês aí, tá bom? No TikTok, no Quai também, principalmente informações de outros times também com vídeos curtos para vocês lá, tá? Siga a gente nas redes sociais aí, tá? E no TikTok, no Quai, no YouTube e no Instagram, tá? Eu sempre deixo na descrição do vídeo o meu TikTok, Quai e Instagram, tá bom? Deus abençoe a todos e vai Corinthians. Um forte abraço e ótimo fim de semana a todos. Tamo junto. Ah, e o São Paulo perdeu do Palmeiras, hein? 3-1. A coisa tá feia lá no São Paulo lá. E o Crespo deu entrevista agora à noite aí. Não sei se... A coisa não tá muito boa não, mas vou ver se eu faço um vídeo aqui trazendo pra vocês informações do São Paulo aí também. Tá bom? Tamo junto, pessoal. Forte abraço e vai Corinthians.